Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Nós vamos ler inicialmente um versículo, depois daremos um contexto desse tema, desse trecho, né? Ou desse versículo que está inserido em alguns versículos a mais. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de receber de Ti algo especial para as nossas vidas. Queremos nos colocar agora diante de Ti, Senhor, de uma forma verdadeira, humilde, quebrantados, para que o Senhor fale conosco através desta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um versículo super conhecido, principalmente do povo de Deus, daqueles que se dizem evangélicos, ou até cristãos católicos. É um versículo muito conhecido. E ele está numa das cartas que Jesus pediu que João escrevesse, quando ele estava na ilha de Patmos, e dentro de um contexto muito interessante. Jesus está falando com cada igreja da Ásia Menor, essa chamada 7 cartas do Apocalipse, e quando ele fala com a igreja de Laodiceia, ele faz algumas observações, e essa carta, ela está aqui hoje. Jesus estava profetizando, era uma palavra profética, não era apenas para aqueles dias, tanto que ela está aqui hoje, nós usamos hoje, é para os dias de hoje também, vocês poderão identificar isso naturalmente. Ele estava falando à igreja, que era uma igreja, ele chama a igreja de uma igreja de pessoas mornas, ele chama algumas pessoas que estão ali prepotentes, lembrando que quando ele começa a falar nas primeiras cartas, as 2 primeiras cartas, ele está falando à igreja toda, depois ele passa a falar a indivíduos. Aqui ele está falando a indivíduos, quando ele diz: eis que estou à porta e bato, quem ouvir? Quem ouvir? Aquele que ouvir. Ele está, nota-se, ele está onde? Está do lado de fora. E essa palavra para os dele. Embora muitas pessoas usem esse versículo para evangelismo, e não está errado, mas o contexto, ele está inserido num contexto onde Jesus está falando para aqueles que se disseram ser deles e depois de alguma forma esfriaram, estavam mornos, né? Estavam prepotentes. Então, eu vou ler os demais versículos, os irmãos vão entender, para depois nós irmos aonde Jesus quer falar, o que é que ele quer falar conosco. E ele diz: ao anjo em Laodiceia escreve, ele está dizendo ao pastor da igreja, assim declara o Amém, ele aqui se intitula como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Isso tudo é quem? Jesus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha que palavra dura. Portanto, ofereço-te este conselho. Está oferecendo. É sempre importante nós lembrarmos que Jesus não impõe nada. A gente costuma dizer que ele é um cavalheiro gentil, ele bate, ele pergunta: quem quiser vir após mim, então ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir
tua vergonhosa nudez. Olha ele novamente falando sobre roupas. Domingo eu falei aqui sobre isso, né? Sobre a justificação, as vestes que Jesus nos oferece. E compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eles tinham lá uma fábrica de colírios, e aí Jesus faz essa colocação, essa comparação, e ele diz: vocês têm um colírio, mas vocês precisam do verdadeiro colírio. Não é esse colírio que você vai pingar nos olhos, mas o colírio para você enxergar espiritualmente. Eu diria um colírio espiritual. E ele continua: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Olha só que coisa interessante. Aqui atrás, aos versículos atrás, ele diz: és miserável, dignos de penas, né? Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Note que, apesar da repreensão, apesar da palavra aparentemente dura, aparentemente não dura, Jesus diz: vocês podem sentar comigo no meu trono. Nota-se mais uma vez que ele não está falando para o total, ele está falando para a igreja, mas individualmente. Nós cremos isso, cremos que há pessoas que estão achando que estão num grupo, mas elas, não pelo grupo, serão levadas ao céu, mas pela sua decisão individual, pela sua dedicação e pela sua decisão individual. Eu quero, então, compartilhar com os irmãos algumas coisas aqui. O título que eu dei essa mensagem é: quem abre a porta? Eu quero falar nesta manhã sobre a porta e sobre o que você encontra, o que é encontrado ao abrir a porta, ao abrirmos a porta, né? Quem abre a porta? Note que ele diz assim: entrarei, se abrir, né? Então precisa ouvir e abrir. Abriu, aí ele disse: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu quero dividir isso aqui em duas partes. Quando Jesus entra para cear como seu convidado e quando Jesus te convida para você cear com ele. Hoje nós estamos aqui com a mesa posta. Essa mesa não é da Shalom. A Shalom está colocando aqui, segundo mandamento, segundo orientação, segundo pedido de Jesus, é a mesa dele, a mesa do Senhor. E quando a mesa é do Senhor, a nossa preocupação tem que ser maior. Quando eu tenho algo que não é meu, o meu cuidado tem que ser dobrado. Mas ele convida, e quando ele convida você, ele te faz, ele faz algumas recomendações, mas o que nós recebemos é algo tão grandioso que talvez nós estejamos participando da ceia há anos e não reconhecemos, não sabemos. Muitas vezes nós fazemos mecanicamente. Já disse aqui, é bom sempre repetir, as pessoas que dizem: hoje eu não posso faltar à igreja porque hoje é domingo de ceia. Isso é um legalismo, é uma religiosidade. Mas você entender o que a ceia significa na vida do crente é muito importante. Jesus bate a porta, por quê? Primeiro, porque ele deseja a permissão para entrar. Queridos, nós precisamos entender isso. O inimigo, ele mesmo disse, o diabo, o ladrão, ele não pede, ele arromba. O inimigo vê uma brecha e ele se aproveita daquela brecha, daquela ocasião, e ele entra. Jesus disse que ele é a porta. Lá em João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta. Então, aqueles que entram por ele, entram diferente. E há uns que vieram antes dele e depois dele virão também, que têm vindo, pessoas que oferecem uma falsa liberdade, uma falsa bênção. Por isso ele rouba muitas coisas daquilo que o Senhor tem para dar para nós, ele destrói.
Esse ele entra por cima, entra pelos lados, entra pelo telhado, entra pelos buracos, são brechas. Nós precisamos entender que Jesus não entra por brechas, e nem pela porta dos fundos ele entra, porque ele é Rei dos Reis, ele é o Rei dos Reis, não é rei, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele é convidado, ele entra pela porta da frente, é assim que deve ser. Então, a primeira coisa, não adianta você achar que eu sou bonzinho, se o dia quiser, Jesus quiser entrar, eu estou aqui, ele entra. Para ele entrar, ele precisa da sua permissão. Eu estou batendo nessa tecla porque há uma mensagem equivocada que é dada às pessoas, que Jesus conhece tudo, e é verdade, isso é verdade. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, se ele conhece as minhas necessidades, eu não tenho que falar, eu não tenho que pedir, eu não tenho que fazer nada, porque ele já sabe. Engraçado que nós, como pais, com o nosso bebê pequenininho, nós falamos, olha, dá água que ele deve estar com sede, né? Mas daqui a pouco ele está crescendinho e a gente não fica oferecendo, você quer água? Ele fala, eu quero água, e a gente dá água, e fica achando que com Jesus é diferente, que ele tem que descobrir tudo que nós precisamos. Ele sabe, ele não vai descobrir, ele já sabe tudo que precisamos. Mas é importante que nós peçamos, que nós convidemos, primeiro para ele entrar na nossa vida, depois que ele está na nossa vida, nós peçamos para ele agir. Às vezes nós temos um problema e queremos agir com as nossas forças, queremos agir com o nosso entendimento, com a nossa sabedoria, e temos sabedoria, porque o próprio Deus fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus, e eu pedi, então eu creio que eu recebi. Eu tenho uma sabedoria, mas ela é limitada, por uma razão, porque nós não sabemos o dia, não conhecemos o futuro, e o futuro não é daqui 6 meses, o futuro é daqui 3 minutos, são 10h25, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 3 minutos, imagina-se, mas não se sabe. Mas Jesus sabe, através do Espírito Santo que habita em nós, ele fala com você, ele precisa, mas para que isso aconteça, você precisa permitir que ele entre. Hoje nós vamos batizar aqui alguns irmãos, 11 irmãos, a igreja vai fazer um uhul. Eu gosto da espontaneidade deles, né? Eles sempre fazem, acho que eles estavam num momento solene, tem muito visitante aí, eles vão achar que a igreja é bagunceira, né? Então, nós vamos batizar essas pessoas hoje, e todas elas. Eu me lembro dos 5 últimos, eu tinha acabado de pregar, estava ali na porta recebendo os visitantes, e chegou uma irmã e disse, pastor, eu quero batizar. Oh, que bom! Aí veio o filho, pastor, eu também quero batizar. Aí veio o outro, não falou nada, eu fui no embalo, e você quer batizar? Ele disse, eu quero, então pronto. Mas ele podia dizer não, não é verdade? Então a primeira coisa, você precisa dar esse consentimento, aprenda isso, Jesus não invade, Deus não invade, Deus, ele quer ser convidado, porque ele respeita que você deseje, ele respeita que você o aceite, o queira, e uma vez que ele entra, ele se torna um inquilino exigente, e ele começa a falar com você, tira isso, pinta essa parede, arruma esse piso, troca essa lâmpada. É o inquilino que agora veio porque foi convidado, e ao entrar ele não coaduna com coisas contra a santidade dele. Precisamos entender a relevância de termos Jesus em nossa vida. Não é por um status. Estamos vivendo uma época mais fácil de se tornar cristão ou evangélico, e só para dizer evangelho, que significa as boas novas de Deus através de Jesus. Quando você não aceita as boas novas de Jesus, você não aceita o evangelho de Jesus, essa é a tradução. Mas antigamente era muito mais difícil, hoje é muito fácil, seja por status. Houve uma época que nós tivemos um governador que era evangélico, pelo menos dizia que era, não posso garantir, mas era, estava na igreja, enfim. E o que teve de pessoas aceitando a Jesus e se tornando,
Não sei se também aceitaram Jesus, mas não cabe a nós julgarmos. Mas entraram para a igreja, porque era status. Houve uma época que você passar na alfândega era status, entrar nos Estados Unidos era status. Eu me lembro, contei aqui uma vez, que eu fui fazer o trabalho missionário nos Estados Unidos, fui cantar lá, levei os meus CDs e tudo, foi exatamente naquele período, estava estourando, já estava ali, a Guerra do Golfo. E os cães farejadores parecia que queriam engolir você vivo ali na corrente. Quando eu bati o olho, vieram aqueles caras para cima de mim, eu cheio de mala, e eu disse para eles que eu era um cantor evangélico. Eles disseram, gospel singer, falou muito inglês, eu falei, rebento. Welcome! Hoje, se você falar, eu disse assim, vai ali para a sala que eu quero revistar você um pouco. Por quê? Talvez porque pessoas estão se intitulando evangélicos, cristãos, e não estão seguindo aquilo que Jesus pode fazer. A palavra é, estamos desperdiçando aquilo que está dentro de nós. Não estamos aproveitando. Não aproveitar para isso daqui. Eu falei que era, o que eu fui fazer? Não, ele nem me conhecia. Nem perguntou meu nome também, nem quis saber. Mas eu disse, eu estou vindo aqui por uma missão, é isso que eu quis dizer. Eu não vim aqui para guerrear, não vim aqui para soltar bomba aqui dentro. Essa era a minha intenção. E ele viu nos meus olhos e ele acreditou nisso. Hoje está mais difícil. Hoje, enfim. Por quê? Eu repito, porque nós temos estragado, nós temos enlameado ou até deixado de ter a presença de Jesus como ela deve ter. Então, a primeira coisa, Jesus bate a porta porque Ele quer a sua permissão para entrar. O inimigo não precisa da sua autorização. E Jesus diz que ele veio, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse ele, para que tenhais vida, e vida em abundância. Será que nós podemos dizer que existem cristãos, existem evangélicos? Eu vou usar um termo que eu não gosto, porque não diz muita coisa. Existem crentes que não têm vida abundante? Eu pergunto e eu mesmo respondo, sim, conheço alguns. Tenho conhecido ao longo da minha vida pessoas que se dizem, eu sou crente desde berço e tal, mas eu não sou feliz, eu sofro há 30 anos. Por que isso? Não que nós não devamos passar por tribulações, porque o próprio Jesus disse isso, no mundo tereis tribulações, aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é disso que eu falo, eu digo é sobre saber passar. Elas virão, mas nós temos que entender que nosso olhar não é para aqui, é para fora, mas mesmo aqui nós temos que experimentar aquilo, um pouco daquilo grandioso que Deus vai nos dar lá no céu. Amém? Mas há uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, é que Jesus está à porta numa hora diferenciada. A Bíblia não diz que horas era, mas eu sei que horas era. Porque quando ele diz que eu entrarei, cearei contigo e você comigo, a ceia era a última refeição da noite. Então Jesus estava batendo a porta de noite. Na Bíblia, a palavra noite tem bastante significado, tem vários. Por exemplo, como tempo de descanso, tempo de dormir, tempos difíceis e perigosos. Você já sentiu dor de dente? Hoje em dia, hoje começa um pouquinho, mas eu morava em Guaçuí, quando sentia dor de dente lá, tinha que esperar o camarada acordar, não tinha ninguém que atendesse. À noite parece que dói o dobro. Não sei quantos passaram por isso. Dor de dente. Quando amanheceu, parece que a dor passou. Parece, né? Não tinha passado, mas parece. Porque de noite fica tudo mais difícil. Quando os discípulos estavam indo e começou a vir uma tempestade no barco, o mar ficar encaracolado, era de noite, de madrugada, mas era escuro. E eles clamaram por Jesus. Eles antes pensaram que era um fantasma e Jesus veio andando, resolveu o problema deles. A Bíblia diz, no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã, logo ao amanhecer.
Então, noite também simboliza ignorância, significa pecado. Tudo aquilo que você possa imaginar que obstrua a sua visão, a sua caminhada, a Bíblia mostra, simbolizado, não que as pessoas durante o dia não tenham, mas à noite normalmente simboliza algumas coisas. Em João 11, versículos 9 e 10, diz: se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça, porque nele, esse alguém, não existe luz. E é triste é triste nós dizermos que Jesus está em nós e nós estamos sem luz. Mas há essa possibilidade. Quando você apaga, quando você extingue o Espírito Santo, quando você abafa o Espírito Santo, a palavra de Deus diz: não extingais. Extingais não é tirar, é de extintor, é apagar, é abafar. O Espírito Santo não sai de nós, que ele veio, quando Jesus o derramou, ele veio para ficar conosco para sempre, está lá escrito. Mas você pode apagá-lo. E muitas vezes nós estamos sofrendo, porque estamos vivendo noites, mas a presença de Jesus tem um diferencial. Abrindo a porta, o que vai acontecer? Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele está falando hoje para a igreja, se alguém, quando nós perguntamos, alguém hoje tem algum problema que eu possa orar por ele? E algumas pessoas dizem, eu tenho, outro tenho, e outros que têm não levantam a mão. Eu fico imaginando aqui, fazendo uma comparação, Jesus batendo a porta, as pessoas estão ali dentro, precisando de clarear algumas escuridões na vida dele, sair de algumas tribulações, e ele não responde, ele não abre a porta, embora ele possa ouvir. Todos aqui estão me ouvindo, todos, mas nem todos são obrigados, ou nem todos querem dizer, eu quero isso, eu aceito isso. E eu fico imaginando como deve ser triste a gente deixar passar a oportunidade. Nós não devemos desperdiçar as oportunidades, elas podem nunca mais voltar. Você não conhece o dia de amanhã, você não sabe se terá outra chance. Agarre-se a essa chance. E Jesus, então, está batendo. Vamos supor agora que para essa pessoa, uma dessas pessoas, ou na casa de alguém, e agora eu queria que você pensasse na minha casa. Rodrigo, Adriana, vocês pensassem na minha casa. Cada um aí pensasse na sua casa. Rinaldo, Juliana, Jesus está batendo. Vocês abrem se quiserem. Mas vamos supor que abriram. O que é que Jesus vai encontrar? O primeiro momento é Jesus com o homem. Ele diz, entrarei em sua casa e com ele cearei. E eu quero imaginar aqui, quando ele entra na minha casa, quando eu abro, eu ouço a voz dele, abre e deixa ele entrar, eu vou preparar para ele uma mesa. E então agora eu entro no assunto mesa, depois voltamos na porta de novo. Porque se ele vai cear, era costumes, é só você ler um pouquinho, estudar um pouquinho lá, como é que os antigos faziam, como é que esse povo fazia. Eles tinham uma mesa, naquele início lá nem tinha cadeira, né? Mas eles sentavam-se ao chão, à volta da mesa, eles tinham uma mesa. Então, com certeza, eles não estavam ali, toma aqui, pega a xícara ali de chá, ou sei lá o quê, né? Não tinha café ainda. Mas tem um pão ali, ó, tem ali, tem aquilo, vamos trazer para os dias de hoje, tem um queijinho ali, tem um pãozinho ali, pão, enfim, cada um pega, não, mas eles sentaram. Então o que se ofereceu? Quando Jesus está batendo a porta, ele está batendo a porta não para vir e passear e dormir na minha casa, embora quando ele entra, ele fica o tempo todo ali, cuidando do nosso sono. A Bíblia diz que ele é o guarda de Israel, que ele não dormita e nem dorme.
Nem dorme, nem dormita. Dormir, dormiu. Roncar. Dormitar é cochilar. Ele nem cochila. Mas ele não veio para isso. Se ele está batendo a sua porta, é porque ele está vendo o que você precisa. Irmãos, vamos aprender isso. Às vezes a gente confunde aí. Não, ele sabe que eu preciso. Lógico que ele sabe. Salmo 139, o salmista diz que Deus conhece-nos antes mesmo de sermos formados, no ventre da nossa mãe. Olha que coisa interessante. Então ele sabe, ele disse, eu vou bater aqui. Jesus estava caminhando, indo a uma certa direção, ele disse, eu vou chegar lá, mas eu vou passar. A Bíblia diz, ele precisava passar em Samaria. Por quê? Porque ele sabia que ali ele encontraria uma mulher. Não foi por acaso, você por aqui? Não, ele sabia. Tudo é planejado. Tudo na Bíblia é planejado. Desde o início, Deus preparou tudo para que Jesus viesse reinar. Por isso, Ele permite que Adão peque. E que nós pecássemos através de Adão, nós somos pecadores. Porque senão Ele não poderia manifestar a graça de Jesus. E a graça é um perdão para quem não merece. Como Ele vai dar perdão se ninguém precisa de perdão? Tudo foi lá atrás preparado. E Jesus sabe, Ele vai entrar nessa casa e vamos imaginar como será essa mesa que você vai colocar. E normalmente na mesa, estamos estudando sobre a mesa aqui, principalmente as mulheres, né? É um lugar de compartilhar, é um lugar de comunhão, mas muitas vezes essa comunhão é uma comunhão sofrida, porque você está compartilhando aquilo que você tem, e Ele está entrando de noite, figurativamente falando, Ele está vindo em momentos seus de dor. Você precisa entender que quando Jesus bate a sua porta, quando alguém lhe oferece, você tem Jesus. Você quer Jesus? É porque o Espírito Santo está falando conosco, e no final vamos ver isso, falando conosco, ofereça Jesus. Porque Jesus já viu na sua vida, e Ele não tem nenhum anjo, Ele tem os anjos, mas não descerão para isso. Eles quiseram fazer esse trabalho, Ele deixou para nós. Ele vai deixar que nós, Isaías encoste ali. Ele já ensaiou isso. Filipe estava numa igreja, a igreja bombando, e a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, que a igreja, todo mundo que chegava lá, convertia-se ao Evangelho de Jesus, eram curados e tal. O Espírito Santo fala para ele, vai para lá, para aquela deserto ali, é onde está tendo a briga lá toda, ali na faixa de Gaza ali, é por ali. Vai lá, vou te fazer o quê? Vai lá. É que Jesus, o Espírito Santo, já tinha visto, tem uma pessoa que vai estar ali, e ele vai precisar de alguém que fale para ele abrir a porta. E ele chega lá, e tinha um eunuco que respondia pelos negócios da rainha de Candace, e ele se encosta nele, ele encostou perto da charrete, da carroça lá, da carruagem, e ele estava lendo alguma coisa, e o Espírito Santo diz, pergunta a ele se ele está entendendo o que ele está lendo. É tremendo quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora, é tremendo como Deus se preocupa, a pessoa está lendo, não está entendendo. Eu vou tirar um camarada de uma igreja que está bombando, vou levar para pregar para um. Olha a misericórdia de Deus. Eu estava vendo um noticiário um dia, lembrei disso aqui agora. Estava vendo um noticiário dessas coisas lá, acho que nos Andes, ali por ali, tem uma flor que ela é profunda, e eles estavam lá filmando um beija-flor diferente. Eu não sei quantos já viram isso aí. O bico do beija-flor é um negócio desse tamanho assim. E é o único que pode, como é que chama isso, hein? Hein? Pode falar que eu... tirar o médico. Colocar lá dentro o bico. É o único. Deus criou um beija-flor por causa daquela flor. Que coisa tremenda, irmãos. Mas voltando aqui a nossa... É assim que eu conheço Deus. É assim que eu imagino que Ele quer fazer com... Não imagino, eu tenho certeza que Ele quer fazer com cada um de nós. Então, a nossa mesa, normalmente, nós vamos chamar essa noite
no sentido espiritual, de momentos difíceis. Noite espiritual. Você já viveu uma noite espiritual, embora de dia? Você já viveu um momento de aflição, que parecia que estava tudo escuro, você não enxergava nada, parecia que estava de noite, mas estava a luz do dia. Jesus bateu a sua porta e disse assim: deixa eu entrar para resolver. Talvez você tenha respondido: não, espera um pouquinho, que eu tenho um político famoso, ele conhece um hospital, ele conhece uma pessoa cheia do dinheiro, dependendo do seu caso. Momentos difíceis, mas agora Jesus entrou, ele está aqui sentado com você, à mesa, e Jesus pergunta: o que você tem para me oferecer? E ele disse: infelizmente o que eu tenho é só aborrecimento. Eu tenho tristezas na alma, eu tenho decepções, eu estou desempregado, Jesus, e ninguém me dá uma chance. Eu não tenho paz no lar, meus filhos não me obedecem, eu perdi o controle dos meus filhos, eu tratei tão bem, dei tudo do bom e do melhor, mas hoje eles não me obedecem. Eu sou empresário, Jesus, e os meus negócios não estão bons. Isso tudo à mesa. O que você está oferecendo? Normalmente, quando nós temos para oferecer, quando Jesus bate, é algo para solucionar a nossa vida. Sim, nós temos sempre muitos agradecimentos. Sempre temos. Sempre. Senão seria uma chatice muito grande. Não é verdade? Mas o segundo momento, ele diz: primeiro cearei com ele, e o segundo, agora ele ceará comigo. Eu quero tomar esse momento como um convite que Jesus está fazendo para você sentar à mesa dele. Ele entrou na sua casa e ele vai dar a direção. Ele vai dar a você a oportunidade de aceitar o que ele tem para oferecer. Essa mesa oferecida por ele está cheia de livramentos. Essa mesa tem num pote vitórias. Você olha do outro lado e diz: aqui estão as bênçãos que eu tenho para você. A mesa tem cura. Daqui a pouco nós vamos chamar vocês para cearem, aqueles que são batizados numa igreja evangélica, qualquer que seja a igreja evangélica, vamos chamar. E nós já vimos aqui na igreja, durante o momento da ceia, pessoas sendo curadas. Eu já vi em outras igrejas, não é aqui, já passei por muitas igrejas pregando, cantando, e já vi pessoas sendo transformadas, curadas, restauradas, libertas. Porque se eu não creio no poder de Deus, nesse momento que representa a morte e a ressurreição dele, eu sou um inútil. O evangelho para mim não tem sentido nenhum. Mas Jesus compartilha conosco coisas grandiosas para nós aprendermos. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você já imaginou que você tem um professor chamado Jesus Cristo de Nazaré? Aprendei de mim. A Bíblia diz que quando nós formos para o céu, nós estaremos lá, e muitos pensam, vou repetir, que o céu é um lugar, as nuvens, os anjinhos com a corneta tocando, os trompetes, tudo com o cabelinho enroladinho. Não, nós estaremos numa cidade. A Bíblia diz lá em Apocalipse, até o tamanho dessa cidade. E diz a Bíblia que nós estaremos aprendendo com Ele eternamente. Você vê a sabedoria de Deus.
Não vamos morrer nunca mais. E vamos continuar aprendendo toda a vida. Do próprio Deus. E Jesus está à mesa dizendo: aprendei de mim. E esse aprender, irmãos, é muito além de conhecimento técnico, conhecimento teórico. É muito além de eu conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Conhecer de Jesus é saber usar a palavra, usar a espada, manejar bem. Quando Paulo instrui que o obreiro bom é aquele que conhece a palavra, que maneja bem, é saber usar em que situação. Jesus nos ensina que devemos fazer tudo isso e compartilhar da mesa em memória dele. E tudo que recebermos dele, ele pede para nós compartilharmos. Talvez nós tenhamos ficado emperrados, raquíticos, porque recebemos e não dividimos, não compartilhamos. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo sobre aquilo que eu estou compartilhando. Quantos professores sabem disso? Todos sabem. Quantos talvez estejam aqui que são professores que sabem? Você lembra a primeira aula que você deu? Você lembra a segunda? Seja aqui na escola dominical, seja na sua vida secular, na sua faculdade. O método que você usou na primeira vez, no primeiro ano, vamos dizer assim, é o método que você está usando 20 anos depois? Se você falou, então você precisa mudar, como muitos crentes precisam mudar, porque não é possível, você parou no tempo. Mas não é. Novas tecnologias. E o que Jesus quer é que nós repartamos aquilo que Ele tem para dar para nós. Mas lembre-se, antes de tudo, precisamos abrir a porta. E abrir a porta é abrir nosso coração para Ele atuar. Voltamos na porta. Como isso acontece? Primeiro, nós temos que renunciar todo orgulho, toda soberba, toda mornidão. Então, voltando à carta à Laodiceia, ele está dizendo aqui: vocês estão dizendo que são uma coisa, mas não são. Vocês pensam que são ricos, mas são pobres? És miserável, és digno de compaixão. Eu tenho que pegar isso, eu sou digno de compaixão. Senhor, tem compaixão de mim. Quando Davi peca aquele pecado que todos conhecem, está no Salmo 51, ele falando, depois do pecado dele, ele adultera com Batseba e manda matar. Ele não fala mate, mas ele bota o camarada na frente de Urias, marido dela, e o camarada morre. Aí ele falou, agora eu estou livre. Aí ele ficou mais miserável ainda, atormentado por Satanás. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem colocado para governar Israel segundo Deus quis colocar. Saul, antes dele, foi colocado pelo povo. O povo pediu, apresentou e disse, ok, vocês querem, fica. Mas Davi foi escolhido por Deus. Por isso que ele chama um homem segundo o coração, segundo a vontade de Deus. Pois é, para mostrar que Deus não falha e que nós somos falhos. Muitas vezes nós estamos confiando em pessoas. Por isso saímos da igreja de Cristo. Não entendi nada. Eu vou sair de um colégio que o professor fez uma bobagem. Eu vou sair desse colégio. E quer saber mais? Não estudo mais. Você é um tolo. Então você tem que pegar essa palavra, Senhor, tem compaixão de mim. Davi dizendo no Salmo 51, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Não retires de mim o teu espírito. Então ele nos dá um conselho.
adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Deixa eu transformar sua vida, roupas brancas, deixa eu purificar. Irmãos, muitas vezes nós pensamos, é difícil ser crente, porque como é que eu vou viver sem nenhum pecado? A Bíblia não diz que você vai conseguir viver, tanto não diz que ela deixou o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A diferença, são duas diferenças, é que antes você pecava no Antigo Testamento, a morte estava esperada para você, agora é uma morte espiritual, mas você tem a chance de pedir misericórdia. Senhor, eu me arrependo, ela está dizendo, arrepende-te. E antes que você pense que Jesus é algo terrível, ele está dizendo aqui, eu repreendo e corrijo a todos quanto amo, todos quantos amo. Arrepende-te, ser diligente, arrepende-te. Jesus está batendo a porta. Você quer que Ele entre e ceie com você e você com Ele? Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala de uma porta, e ele diz que nós devemos orar. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Se eu marquei, nós vamos. Rogai ao mesmo tempo de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Sabe o que tem que acontecer conosco? Nós não podemos e devemos ficar egoístas com Jesus dentro da nossa casa. Nós temos que pedir ao Senhor. E tem faltado isso em muitos crentes. Senhor, me apresenta uma oportunidade. Porque a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos ser sábios. Ao apresentar uma mensagem, nós temos que ser, nós não podemos ser entrões. Nós temos que ter sabedoria. Essa semana eu estava conversando com um amigo, e ele sempre gosta de compartilhar com a mim. Ele disse, eu amo evangelizar. O dia que disseram para mim que eu não posso, eu fico triste. E ele disse que ele trabalha ali em Icaraí, na hora do almoço dele, ele deu uma saidinha, foi ao toalete. Quando ele vai subindo umas escadas, ele vê uma pessoa com a cabeça assim encostada na parede, com um semblante parecendo triste ou cansado, alguma coisa assim. E ele falou assim, poxa, será que ela está precisando de alguém? Aí ele foi ao toalete, lá dentro ele disse que Deus falou com ele. Ele falou, Senhor, eu faço o quê? Ele falou assim, desce agora, passa lá, ela vai estar lá. Pergunta se ela aceita uma oração. Aí ele disse que não pensou duas vezes, ele foi, já desceu varado, e já chegou perto dela e disse assim, tudo bem com você? E ela olhou, tudo bem, mas tudo bem mesmo? Você aceite que eu ore por você? E imediatamente ela começou a chorar. Ele disse, não esperou eu orar, ela já começou a chorar. Eu já tinha então o sinal de que ela precisava de oração, e aquela palavra que Deus abriu foi uma porta. Deus abre a porta, nós temos que fazer isso, nós temos que orar pedindo a Deus para abrir portas. Sabe por que às vezes nós não falamos com as pessoas sobre Jesus? Porque nós não pedimos para Ele abrir a porta. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, essa semana eu quero falar, põe uma meta para Jesus. Ele não está te pedindo meta, eu estou dizendo para você pôr. Põe uma meta. Senhor, eu quero falar para 5 pessoas essa semana. Me arranje a oportunidade. Você vai entrar no mercado, não sei porque que eu entrei aqui no mercado, não estou precisando de nada lá em casa. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Quando acontecer esse pensamento, você diz assim, uma pessoa está aqui, ou mais. Engraçado, eu não pego as barcas. Hoje eu resolvi vir de barcas. Se liga. Um pastor antigo, já falecido, falou, uma vez eu estava na pregação dele, ele disse que ele estava atravessando a barca Rio-Niterói. E quando ele sentou, a barca saiu,
Ele estava assim, e ele disse que ele olhou assim e viu uma pessoa. E Jesus falou para assim, vai lá e fala de mim para ele. Aí ele disse, não tem nada, eu nem conheço a pessoa. Aí ele ficou assim, daí a pouco a cabeça dele foi para lá de novo. E ele disse, vai lá. Aí ele disse, como é que eu vou levantar aqui? Eu sou um pastor bem conhecido, vou sentar ali. Eu estou num lugar público assim. Ele disse que uma mão empurrou ele assim e segurou, falou, vou entortar seu pescoço, não vou voltar ele para o lugar. Aí ele falou, agora eu tenho que ir, né? Ele foi. Diz que ele sentou ali, botou a mão no ombro da pessoa e falou assim, está tudo bem? E a pessoa começou a chorar. E ele começou a conversar com aquela pessoa. E a pessoa disse assim, eu estava esperando chegar no meio da Guaíra de Guanabara, que eu ia me jogar, eu quero me matar. Peça ao Senhor oportunidades. E por fim tem uma promessa de Jesus. Vocês são da minha igreja. Ele falou isso para Pedro. E eu digo que as portas, olha a porta de novo, do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe o que são portas do inferno? Muita gente usa isso para vários sentidos, não está errado, mas o correto. Jesus está dizendo assim, as portas do inferno, que chamam para o inferno, não serão superiores às portas do Evangelho. As portas do inferno não prevalecerão, não são superiores sobre a minha igreja. Ele está falando, pode ir, eu vou te levar em lugares, há lugares que você nunca imaginou ir. Quero orar pela sua vida agora, meu amado e minha amada. Te preveni no início. Jesus está batendo aí, ó. Você vai sentir alguma coisa no seu coração. Você vai sentir. Se você está precisando de sentar à mesa com Jesus, você não tenha dúvida que você vai sentir agora. E a decisão é tua. Tem duas condicionais. Se ouvir, você está ouvindo. Não é possível que você não ouviu. Olhei aqui, não tem ninguém dormindo. Por enquanto. Todos ouviram. A segunda condicional é se abrir. Se abrir. E mesmo assentados, eu quero orar só para quem abrir a porta para Jesus nesse sentido. Pastor, é o que é contigo ele? Eu quero falar com Jesus sobre isso, sobre aquilo, sobre aumentar a minha fé. Irmão, é contigo ele. Se você tem, a igreja agora vai estar de olho fechado, só eu de olho aberto olhando para vocês. Por favor, eu peço isso. E você no seu lugar que precisar de uma oração, eu vou orar daqui, não vou te chamar aqui, mas eu vou orar por você. Eu peço que você levante uma das suas mãos, se você precisa que Jesus entre. Pode abaixar, pode baixar, pode baixar. Estou vendo. Mais alguém pode levantar a mão? Se quem não levantou ainda, levanta. Já vi, irmã. Lá atrás tem alguém? Se levantar baixinho, eu não vejo. Amém. Levante o mais alto possível. Só eu preciso ver aqui. Amém, 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 amém. Deixa eu dizer para vocês, irmãos. Só vocês sabem o quanto isso está te atrapalhando ou te afetando. Só vocês sabem. Eu não sei. Mas eu imagino. Alguma coisa para ter que Jesus resolver não pode ser simples. Por isso eu peço agora. Eu vou fazer essa oração. E você aí no seu lugar. Você vai dizer, Jesus, entra na minha vida. Significa que você está abrindo a porta para ele, amigo, amiga, irmão, irmã. Você está abrindo a porta. Se você ainda não é um cristão, confesso, ou aceitou Jesus como Senhor e Salvador, diga para ele, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. Pode dizer. Ele vai registrar lá. Vamos fazer isso? Então, enquanto eu estiver orando, por favor, coloque isso para Jesus. Pai, em nome de Jesus,
Várias pessoas aqui eu identifiquei ali, lá atrás, levantaram as suas mãos. Eu não sei o que eles estão passando ou precisando, o Senhor sabe. Mas eles abriram a porta, Senhor. Esse sinal representa abrir a porta. E eles estão convidando, Senhor, entra, ceia comigo, que eu quero cear contigo. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Toma essas vidas agora nas tuas mãos. Arranca com raiz e tudo, todo problema, toda aflição, toda tristeza, angústia, todo pecado, toda enfermidade, todo mal do inferno. Arranca com raiz e tudo. Senhor, eu quero que o Senhor sopre neles uma nova vida. Eu quero que eles percebam, se eles ainda não te receberam como Senhor e Salvador, eu quero pedir que o Senhor toque no coração deles e ouça deles: Senhor, eu te recebo, eu te quero. Entra na minha vida, toma conta, dirige a minha vida. Senhor, nós sabemos que o Senhor não é apenas solucionador de problemas. O Senhor entra para reinar, e nesse reinado seu, o Senhor manda que os problemas saiam, porque não fazem parte do teu programa de reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês que levantaram a mão, sentiram que Deus falou com vocês ou não? Amém? Quem sentiu, levanta a mão de novo. Esses que levantaram a mão.